série The Last of Us tá chegando na HBO Max, adaptando a história dos aclamados jogos de PlayStation. Mas apesar de parecer, não é só mais uma história pós-apocalíptica de zumbis ou infectados. Dessa vez, a causa da treta toda não é um vírus criado em laboratório ou um ritual voodoo, e sim um fungo que controla a mente das suas vítimas, que começam a atacar outros humanos para espalhar a positividade através de mordidas. O nome da doença é infecção cerebral do Cordyceps. Cordyceps são fungos parasitas que existem de verdade e só conseguem sobreviver usando outros seres vivos de hospedeiros. Eles se espalham em insetos e outros animais invertebrados, os controlando para chegar em locais onde os esporos do fungo possam infectar mais vítimas. Como por exemplo nesse episódio da série Planeta Terra, que serviu de inspiração para os criadores dos jogos. Aqui o fungo faz uma formiga subir em uma folha bem alta. Ela morre e depois de umas semanas ele cresce o suficiente para espalhar seus esporos no ar e infectar outros animais. O negócio é tão perigoso que quando as formigas percebem que alguma está infectada, eles a arrastam e jogam o mais longe possível do formigueiro. Só que como sempre tem aquele amiguinho que esconde que foi mordido por um zumbi, às vezes o fungo se espalha pela colônia inteira e extermina todas as formigas. A Pixar podia fazer Vida de Inseto 2 nessa ideia, né? Seria bem louco. No mundo real, existem cerca de 600 tipos conhecidos de fungos Cordyceps, criando essas cenas bonitas que vocês estão vendo aí, que dão até vontade de comer um shimejizinho grelhado. Mas felizmente, eles não afetam seres humanos. E inclusive, vários deles são usados medicinalmente na cultura chinesa. No universo de The Last of Us, eles não têm essa sorte, já que uma versão mais potente do fungo contamina umas plantações que são consumidas por humanos desavisados que começam a espalhar rapidamente a doença pelo mundo. O exército tenta manter o controle da situação, declarando lei marcial, isolando cidades e criando vários centros de quarentena com sobreviventes. No game isso tudo começa em 2013, mas a maior parte da história se passa 20 anos depois, em 2033, nos Estados Unidos. As pessoas se revoltam e várias facções começam a se formar, como por exemplo os vagalumes, que querem acabar com a opressão militar e restaurar o governo dos Estados Unidos. Fora dos centros de quarentena, além de um monte de infectado, os sobreviventes também têm que lidar com ladrões, fanáticos religiosos e até canibais, já que, como é costume nessas obras pós-apocalípticas, os humanos são tão ruins ou até piores que os infectados. Mas quem são esses infectados? Vamos lá! Se prepara para uma das coisas mais bizarras e nojentas dos videogames. A doença é espalhada através de mordidas ou se respirar os esporos em áreas altamente contaminadas pelo cogumelo. Depois de infectada, a vítima leva de 2 a 3 dias para ter seu cérebro dominado pelo fungo, perdendo sua humanidade e se tornando extremamente violenta, atacando qualquer não infectado para transmitir a doença. Isso inclui atacar até animais. Mas até onde se sabe, o fungo não transforma os bichinhos em monstros. Porém, alguns podem ser hospedeiros assintomáticos e contaminar os humanos. A parte mais assustadora é que a infecção não mata a pessoa. A mente do infectado nesse primeiro estágio ainda parece estar intacta, mas presa no corpo controlado pelo fungo, já que existem relatos de infectados chorando depois de matarem conhecidos. Inclusive, alguns parecem ter um autocontrole, só atacando se forem provocados. Nesse primeiro estágio, os infectados são chamados de corredores, já que ainda mantêm sua mobilidade, parte da visão e a aparência humana, só um pouquinho mais pálidos e machucados. Esse é o visual mais parecido com o de zumbis ou infectados de outras obras pós-apocalípticas. Mas daí pra frente, a coisa só fica mais bizarra. Depois de pelo menos 2 semanas, as vítimas entram no segundo estágio da infecção, se tornando perseguidores. Aí o fungo já começou a se alastrar para fora do corpo, mas ainda restam várias características humanas. Eles têm a força e velocidade de um humano raivoso e um pouco da visão, mas também já começam a desenvolver a ecolocalização para suprir a cegueira. Eles ganharam o nome perseguidores por serem um pouquinho mais espertos que os corredores. E ao invés de só atacar cegamente suas vítimas, eles preferem ficar na espreita, fugindo da briga, se escondendo, esperando o alvo da bobeira e aí sim atacar. Mas alguns perseguidores parecem simplesmente desencanar dessa vida de champignon stalker e literalmente encostam numa parede, deixando o fungo se espalhar e consumi-los totalmente. É
possível que esses sejam os infectados que tinham mais autocontrole e só aceitaram seu destino triste. No jogo, você tromba em alguns desses que ainda não terminaram de ser consumidos, e é bem zoado, já que rola aquele mau humor de quando te acordam antes do despertador tocar. Felizmente, nesses 2 primeiros estágios, o corpo dos infectados ainda é bem vulnerável a porrada e tiros, então são mais fáceis de lidar. Mas depois de mais ou menos 1 ano, a infecção chega ao seu 3º estágio, com placas do fungo dominando totalmente o rosto da vítima, a deixando completamente cega, só com alguns dentes restando pra lembrar que isso aí já foi humano. Nesse estágio, eles são chamados de estaladores, já que para compensar a perda de visão, eles desenvolvem ecolocalização, fazendo uns estalos com a boca que são direcionados pelas placas no rosto, ajudando a detectar movimentos na sua frente. Então, enquanto ele estiver parado fazendo esses barulhos nojentos, a pobre alma que estiver por perto tem que ficar imóvel e quietinha, senão o bicho caça até matar ou ser morto. Os instaladores são mais lentos que os corredores e os perseguidores, só que para compensar, eles são mais fortes e resistentes, já que as placas no rosto aguentam muita porrada e até tiros. E se ele te agarrar, é praticamente game over. Mas como a ecolocalização só mostra na frente dele, é possível chegar na surdina e matar atacando seu ponto fraco no pescoço. Nesse estágio, parece que finalmente qualquer humanidade que restava nos infectados foi embora de vez, já que não existem relatos de clickers se recusando a atacar humanos ou simplesmente encostando numa parede e desistindo da vida. E se você acha que não dá pra ficar mais nojento que isso, calma, vamos pro 4º e último estágio da infecção, onde depois de muitos anos o cordyceps se espalha pelo corpo todo, cobrindo a vítima de placas de fungo, se tornando um baiacu, também chamado de verme. Assim como os instaladores, ele é totalmente cego e usa a ecolocalização, só que não dá pra matar na surdina com facadinha, já que o corpo dele inteiro é protegido. Fugir também não é tão fácil, já que ele arranca pedaços do próprio corpo e arremessa como se fossem granadas de esporo venenoso. Por causa das placas, eles são bem maiores e bem mais lentos que os outros estágios, mas também são muito mais fortes e resistentes. Então o coitado que trombar nisso aí vai ter que usar tudo que tiver disponível para destruir a armadura de fungos e finalmente conseguir machucar o corpo. Fogo é super efetivo, não só nele, como também nos outros infectados. Então um lança-chamas e coquetel molotov funcionam bem. Se você tiver uma bomba nuclear, deve resolver. E se você acha que não dá pra ficar muito mais nojento que isso, em lugares com muita chuva e umidade, os infectados em estágio 4 sofrem uma outra mutação e ao invés de ficarem cobertos de placas de fungo, ficam cobertos de pústulas e bolhas cheias de esporos ácidos. Essa variação é chamada de trôpegos. Eles não arremessam bomba de fungo igual os outros, mas se a vítima chegar perto demais, explodem umas bolhas contaminadas. Eles são tão fortes e perigosos quanto os baiacus e, para piorar, costumam andar em bando. E se você acha que não dá pra ficar muito mais nojento que isso... Para! Existe uma variação bem rara e mais bizarra, onde vários infectados que ficaram internados juntos passaram pelos vários estágios da infecção e os fungos se juntaram, unindo todos em uma só entidade chamada o Rei dos Ratos. Ele é praticamente um baiacu com um monte de outros infectados grudados nele, que inclusive conseguem se soltar e atacar a pobre alma que ainda não tiver morrido do coração ao trombar essa abominação da natureza. Eu arrepiei real, mano. Só de falar parece um... No jogo, ele é formado pelos primeiros infectados da cidade de Seattle que foram isolados juntos. Então, levou uns 25 anos de mutação e desenvolvimento do fungo pra criar essa belezinha. Ou seja, felizmente são bem raros. O Rei dos Ratos é baseado num fenômeno real de mesmo nome, onde vários ratos acabam ficando com as caudas presas uns aos outros e tem que sobreviver andando juntos. Essa foto que a gente tá mostrando aí é a mais de boa, mas pra quem tem curiosidade, tem umas mais nojentas online. Acabei de ficar arrepiada de novo. Eu tô vendo. Esses são todos os infectados que apareceram nos jogos até agora e que vão aparecer na série eventualmente. Mas uma hora ou outra sai o terceiro jogo e eles apresentam mais bizarrices pra alimentar os nossos pesadelos. E se você gostou do vídeo, deixa um comentário e se inscreve no nosso canal. E se você não gostou do vídeo, tá tudo bem, a gente te ama mesmo assim. Obrigado por assistir, até a próxima!